Audrey tinha passado 40 anos cuidando da mãe. Nunca se casou, nunca saiu de casa, nunca se colocou em primeiro lugar. E quando Eleanor morreu e as dívidas chegaram, todas de uma vez, Audrey se viu na calçada aos 62 anos, com uma mala e uma urna nas mãos. Naquela quinta-feira, num leilão do município, ela gastou os últimos R$ 10 da carteira numa casa condenada que ninguém queria. As pessoas na sala riram. Um homem disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "O que ela vai fazer com isso?" 3 semanas depois, essas mesmas pessoas tinham a resposta. Porque o que Audrey encontrou naquele sótão, algo que sua mãe tinha escondido ali antes mesmo de Audrey nascer, não mudou apenas a sua situação. Mudou tudo o que ela acreditava saber sobre a mulher que a criou. E sobre si mesma. Se você já sacrificou tudo por alguém que amava, clique em inscrever-se agora mesmo e fique com a gente. Toda semana, neste canal, contamos histórias de mulheres que provam que nenhum ato de amor é desperdiçado. E agora, vamos começar. Existe um tipo particular de vida que não aparece em filmes nem em revistas. A vida da mulher que fica. Não porque não tinha outras escolhas. Não porque lhe faltasse inteligência ou capacidade de amar. Mas porque a pessoa que precisava dela estava ali. E ela foi a que ficou. E com o passar dos anos, esse ficar foi se tornando a forma da sua vida, tão completamente que ela já não conseguia enxergar a própria forma sem ele. Audrey Page era essa mulher. Ela tinha 62 anos e morava no apartamento da rua Whitmore há 31 anos. Mais tempo do que a maioria dos casamentos. Mais tempo do que a maioria das carreiras. Mais tempo do que todos os prefeitos que a cidade havia tido durante a sua vida adulta. Era mais tempo do que a vida das crianças nascidas no seu quarteirão no ano em que ela se mudou, crianças que agora eram adultas com filhos próprios. Na matemática particular da sua vida, eram quase exatamente a metade de tudo o que ela havia vivido. Audrey tinha se mudado para morar com sua mãe, Eleanor, aos 31 anos, no ano seguinte à primeira crise de saúde dela, um evento cardíaco que havia sido contornado, mas que deixou Eleanor com uma série de restrições e uma nova fragilidade que nenhuma das duas sabia como enfrentar sozinha. Audrey tinha se mudado por alguns meses. Esses meses se tornaram um ano. E esse ano se tornou o resto da vida de Eleanor. Audrey não havia planejado ficar para sempre. Esse era o ponto ao qual ela sempre voltava, nas madrugadas silenciosas em que fazia um balanço honesto consigo mesma. Nas manhãs em que o apartamento ainda estava quieto, Eleanor dormindo, e Audrey sentada à mesa da cozinha com o café, naquela clareza particular que chega antes de o dia começar a exigir coisas. Ela havia aprendido a valorizar essas manhãs. O silêncio antes dos remédios, das consultas, dos telefonemas, de administrar tudo. O silêncio em que podia pensar seus próprios pensamentos sem precisar organizá-los ao redor das necessidades de outra pessoa. Audrey não havia planejado aquilo como algo permanente. Havia planejado como uma ponte, uma resposta prática a uma necessidade imediata. Acreditava, aos 31 anos, que estaria de volta ao seu próprio apartamento em um ano, talvez 2. Que a interrupção na sua vida independente seria medida e temporária. O que ela não havia previsto era com que profundidade as necessidades de alguém em declínio de saúde se expandem para preencher o espaço disponível. Não de forma dramática. Não de forma cruel. Eleanor nunca foi uma mulher exigente. Nunca foi o tipo de mãe que precisava de atenção constante ou que buscava ser o centro das coisas. Era simplesmente uma mulher que precisava de ajuda. E a ajuda exigia presença. E a presença exigia a Audrey. E Audrey havia dado com o peso completo de quem ela era, porque não conhecia outra forma de dar. Os anos da casa dos 30 passaram. Os 40, os 50. Houve amizades mantidas com cuidado, apesar da distância que as circunstâncias impunham. Houve um homem, brevemente, no começo dos seus 40 anos, um contador tranquilo chamado Frank, que havia entendido a situação dela e que foi paciente por 2 anos, até que a paciência se esgotou. Ele disse,
com uma tristeza genuína que Audrey reconheceu como real, que precisava de alguém que pudesse estar presente de outra forma. Disse que a admirava. Audrey entendeu. Não o culpou. E também não saiu do apartamento da rua Whitmore, porque Eleanor estava passando por uma fase difícil, e partir não era possível. Nos anos que se seguiram, Audrey pensou às vezes em como seria a outra versão da sua vida. A versão em que não tinha se mudado aos 31. Ou em que tinha saído aos 32. Ou em que tinha encontrado uma forma de estar presente, ao mesmo tempo, separada, aquilo que ela nunca havia conseguido de fato. Pensava nisso sem amargura. Considerava essa capacidade uma de suas melhores qualidades, a de examinar o caminho não percorrido sem usá-lo como argumento contra o caminho que estava trilhando. Ela amava a mãe. Esse era o fato que organizava tudo mais. É possível examinar os custos de uma escolha e ainda saber que foi a escolha certa. Audrey havia examinado os custos. E sempre soube. Não com arrependimento exatamente, ela havia analisado a questão com cuidado demais para que fosse um arrependimento simples. Era mais a qualidade particular de quem se pergunta quando fez uma escolha e viveu com ela por tanto tempo que já não consegue separar a escolha da pessoa em que se tornou por causa dela. Ela amava Eleanor. Essa era a verdade fundamental sobre tudo mais. Amava Eleanor com um amor específico e incondicional de uma filha que viu a mãe se tornar frágil e escolheu, a cada dia, receber essa fragilidade com cuidado. Eleanor Page havia sido uma mulher de grande vida interior e circunstâncias externas modestas. Trabalhou no departamento de registros do Hospital Municipal por 30 anos, cuidadosa, precisa, absolutamente confiável. O tipo de funcionária cuja ausência seria sentida nos sistemas que ela mantinha, e que jamais chamava atenção para si mesma a não ser pela qualidade consistente do seu trabalho. Eleanor abordava os registros com a mesma atenção concentrada que trazia tudo, a costura, a leitura, a criação de uma filha sozinha. Atenção total, aplicada em silêncio, sem plateia. A caixa de costura dela, um estojo de carvalho esculpido que Eleanor tinha desde antes de Audrey se lembrar, presente da própria mãe, ficava na mesa ao lado da janela do quarto. E estava entre as últimas coisas que Audrey embalou quando chegou a hora. Eleanor morreu em março, no quarto do apartamento da rua Whitmore, com Audrey ao lado. Morreu da maneira particular das pessoas que estão em declínio há muito tempo e que, nas semanas finais, aceitam o que está chegando com uma serenidade que não é resignação, mas conclusão. Tinha 84 anos. Eleanor tinha criado Audrey em uma série de aluguéis modestos naquela parte da cidade, e havia transformado cada um deles em algo particular, específico e seu, como as pessoas transformam espaços em lares por meio do acúmulo de atenção. Audrey ficou ao lado da mãe até de manhã. Depois fez as ligações. As contas chegaram nas semanas seguintes com a regularidade sistemática de coisas que estavam esperando o momento certo. A dívida médica havia se acumulado nos últimos 3 anos da doença de Eleanor, os tratamentos, os especialistas, as internações, os remédios que mantiveram o declínio gradual em vez de repentino. Audrey tinha administrado tudo isso. Os pedidos de reembolso do plano de saúde, os parcelamentos, as negociações com os prestadores de serviço, os formulários que chegavam em envelopes brancos e que ela preenchia à mesa da cozinha depois que Eleanor adormecia. Ela havia administrado tudo aquilo com a mesma precisão que havia herdado da mãe, ou aprendido com ela, ou desenvolvido por necessidade. Ela nunca soube ao certo onde terminava a herança e começava a adaptação. O que ela não havia gerenciado, porque havia sido impossível gerenciar, era o montante final. Os últimos 3 anos haviam custado mais do que os planos de saúde cobriam. Muito mais. E os planos de saúde haviam coberto menos do que Audrey havia suposto que cobriam. Os números, quando finalmente somados, eram claros. A herança de Eleanor, os poucos bens que ela tinha acumulado em décadas de trabalho modesto, não seria suficiente para cobrir as dívidas. Não chegaria nem perto. O apartamento da rua Whitmore era alugado. Sempre havia sido alugado. Audrey não tinha propriedades em seu nome.
Tinha economias modestas de seus anos de trabalho como escriturária numa agência de seguros, trabalho que havia feito por 28 anos em meio período, nas horas que Eleanor não precisava dela, que havia terminado quando Eleanor precisou de cuidados em tempo integral, 5 anos antes. Tinha uma aposentadoria pequena, não porque não tivesse trabalhado suficientemente, mas porque o trabalho que ela havia feito ao longo de décadas, o cuidado, a administração, a presença constante, não era o tipo de trabalho pelo qual sistemas como a Previdência sabem como pagar. O proprietário da rua Whitmore havia sido paciente. Depois que Eleanor morreu, Audrey teve 30 dias para encerrar o contrato de aluguel. Ela usou esse tempo para pagar o que podia das dívidas médicas, para organizar os pertences de Eleanor em caixas que as amigas levaram, e para descobrir onde iria morar. Não havia resposta fácil para isso. Havia opções que ela examinou com o mesmo cuidado prático que havia trazido a tudo em sua vida. Uma das amigas de Eleanor havia oferecido um quarto. Havia abrigos para mulheres que poderiam dar alojamento temporário. Havia programas habitacionais que ela havia pesquisado online numa tarde, sentada no assoalho do quarto vazio de Eleanor com o computador no colo. Quando chegou ao leilão do município naquela quinta-feira de manhã, Audrey tinha $10 na carteira, uma mala no carro e a urna de Eleanor na bolsa. Tinha ido ao leilão por curiosidade, ou talvez por uma espécie de obstinação prática, a crença de que havia soluções em lugares onde outros não procuravam. Havia visto o aviso sobre o leilão de imóveis do município numa placa de aviso no corredor da prefeitura quando foi entregar documentos da herança na semana anterior. A sala de leilões ficava no segundo andar de um prédio municipal que cheirava a papel velho e ar-condicionado excessivo. Havia talvez 30 pessoas. A maioria era investidores, homens com laptops e crachás de imobiliárias, o tipo que aparecia nesses leilões regularmente e sabia exatamente o que estava fazendo. Havia algumas famílias. Havia algumas pessoas sozinhas como Audrey, que observavam os procedimentos com a expressão de quem está tentando entender as regras de um jogo que está sendo jogado à sua volta. Os primeiros imóveis foram vendidos rapidamente. Lances eficientes, mãos levantadas, o martelo batendo. Os investidores sabiam o que queriam. Quando chegou à propriedade da rua Glenwood, a casa descrita no catálogo como estruturalmente comprometida, código de violações múltiplas, remoção de entulho necessária, valor estimado dos reparos excedendo o valor de avaliação, a sala ficou quieta de um jeito que Audrey percebeu como significativo. Ninguém ergueu a mão. O leiloeiro repetiu as condições. Ninguém se moveu. Alguns dos investidores fizeram anotações. Um deles sacudiu a cabeça levemente na direção de outro. Audrey tinha olhado para a foto no catálogo. Uma casa de 2 andares com revestimento danificado e janelas com tábuas. Uma varanda que havia cedido de um lado. Uma paisagem de quintal tomada pelo matagal. Ela olhou por um longo tempo. O leiloeiro abriu o lance em $10. Audrey ergueu a mão. Houve um silêncio de um segundo que ela sentiu fisicamente. Depois o leiloeiro disse, lance de $10, alguém dá mais, e a sala ficou em silêncio novamente. E então um homem de jaqueta cinza na fileira do meio virou a cabeça para olhá-la. Ela podia ouvir algumas risadas suprimidas. O homem de jaqueta cinza não se deu ao trabalho de suprimir. Disse em voz alta, o que ela vai fazer com aquilo? O martelo bateu. A casa da rua Glenwood foi arrematada por $10. Audrey foi até a mesa pagar. A mulher que processou a transação tinha o tipo de expressão profissional que não revelava nada. Entregou a Audrey os documentos sem comentário algum. Audrey voltou para o carro. Ficou sentada lá por um momento com os papéis no colo. Então pôs o carro em movimento na direção da rua Glenwood. A casa ficava no meio de um quarteirão residencial que havia passado por várias décadas de transformações mistas. Havia casas bem cuidadas dos dois lados. A casa da rua Glenwood havia claramente ficado desocupada por vários anos. A varanda de fato havia cedido num canto. As janelas do andar de baixo estavam tapadas com tábuas. A vegetação havia crescido alta ao longo das fundações.
Havia uma placa municipal na porta da frente indicando que a ocupação era proibida. Audrey ficou na calçada por um longo momento olhando para a propriedade. Era a pior casa que ela já havia visto em condições de possivelmente ser uma casa. Ela tinha $10 a menos do que tinha pela manhã, um título de propriedade para um imóvel com violações de código múltiplas, e nenhum plano além da crença de que algo era melhor do que nada. Ela contornou o exterior com cuidado, avaliando o que podia ver. A fundação era sólida, tanto quanto ela podia dizer. O telhado estava danificado em um lado, mas o lado oposto parecia intacto. As janelas do andar de cima não estavam tapadas com tábuas. Por dentro das tábuas do térreo, quando ela olhou pelas frestas, o que via era deterioração, mas não destruição. Havia uma entrada lateral que não estava trancada a cadeado. Apenas fechada. Audrey abriu com cuidado e entrou. O interior do andar de baixo estava em condições exatamente tão precárias quanto as violações de código sugeriam. Havia manchas de umidade no teto. O revestimento da parede havia descolado em vários locais. O assoalho da cozinha havia apodrecido numa seção perto da pia. Cheirava a umidade fechada e a madeira antiga. Mas as paredes eram de tijolos. Audrey tocou numa delas. Tijolos sólidos, de fato. O tipo de tijolos que custavam muito mais de serem reproduzidos agora do que haviam custado originalmente. Ela percorreu os cômodos do andar de baixo devagar, notando. Havia uma lareira na sala principal, de tijolo também, do assoalho ao teto, do tipo que não é mais construído. Havia molduras de janelas de madeira que, sob a camada de descasque de tinta, eram de carvalho. A escada para o segundo andar estava intacta, embora ela subisse devagar, testando cada degrau antes de confiar seu peso nele. O segundo andar estava em condições melhores do que o primeiro. Menos exposição à umidade, mais estrutura intacta. Havia 3 quartos e um corredor. As janelas, sem as tábuas, davam para a rua e para o quintal. A luz entrava. Na extremidade do corredor havia outra escada, menor, que levava para cima. Audrey subiu. O sótão era um espaço grande e inesperado, que ocupava toda a área superior da casa. O telhado inclinava dos dois lados, mas havia espaço para ficar em pé no centro. A luz entrava por 2 janelas de óculos em cada extremidade. Havia décadas de poeira. Havia caixas. Havia móveis velhos cobertos com lençóis que já eram eles mesmos antigos. Havia o cheiro particular de coisas guardadas por muito tempo. E havia, no canto mais afastado da janela norte, uma mesa pequena. Em cima da mesa havia um estojo de carvalho. Audrey ficou parada na entrada do sótão por um momento. Então ela atravessou o espaço. O estojo de carvalho era entalhado com um padrão de folhas ao longo das bordas. Era o tipo de trabalho feito à mão, do tipo que levava tempo e cuidado. A madeira havia escurecido com a idade, mas o entalhe ainda era nítido. Havia uma pequena fechadura de latão na frente. Audrey puxou a cadeira que estava ao lado da mesa e sentou-se. Ficou olhando para o estojo por um longo momento. Depois abriu. A tampa abriu facilmente. Não estava trancada. Por dentro, no topo, havia um envelope. O envelope era de papel grosso e levemente amarelado pela idade. O nome escrito na frente era o dela, Audrey. A letra era de Eleanor. Audrey ficou olhando para o envelope com seu nome por um longo tempo. A poeira do sótão assentada ao redor dela, a luz das janelas de óculos criando 2 retângulos pálidos no assoalho de madeira, o silêncio da casa ao redor dela. Ela abriu o envelope. A carta tinha várias páginas. Estava escrita na mesma letra cuidadosa e precisa de Eleanor, a letra de alguém que havia passado décadas fazendo registros à mão, para quem a clareza na escrita era uma questão de responsabilidade profissional. A tinta havia desbotado levemente, mas era perfeitamente legível. A data no topo era de 62 anos atrás. Audrey leu. Eleanor havia escrito a carta quando Audrey tinha menos de 1 ano de idade. Ela havia escrito, *minha filha, se você está lendo isto,
Então o plano funcionou. E você encontrou o caminho de volta para casa. A casa da rua Glenwood havia pertencido à família delas. Havia sido a casa onde a própria Eleanor cresceu, onde a mãe de Eleanor, a avó de Audrey, que Audrey nunca havia conhecido, havia passado toda a vida adulta. Era uma casa que havia sido construída pela geração anterior à da avó, uma casa com décadas de história familiar nas suas paredes. Quando Eleanor tinha 20 e poucos anos, dívidas familiares haviam forçado a venda da casa. A venda havia sido dolorosa. Eleanor havia assistido a casa de infância dela ser levada por dívidas que não eram suas, mas que recaíam sobre ela de qualquer forma, como tantas dívidas de família recaem sobre as gerações seguintes. Ela havia tentado evitá-la. Não havia conseguido. Mas Eleanor era uma mulher de considerável praticidade e um senso particular de longo prazo. Ela havia feito uma pesquisa cuidadosa. O município havia assumido a propriedade por impostos não pagos, como Eleanor havia previsto que aconteceria. Eleanor havia descoberto os procedimentos exatos pelos quais o município gerenciava tais propriedades. Havia descoberto que, após um determinado período, essas propriedades poderiam ser colocadas em leilão. Havia descoberto que as propriedades em mau estado muitas vezes não tinham lances porque os custos de reparo superavam o que os investidores estavam dispostos a pagar. Eleanor havia então feito os cálculos. Ela havia calculado o provável valor de leilão, baixo, dado o estado da propriedade. Havia calculado o prazo, quanto tempo levaria para o município levá-la a leilão, quanto tempo levaria para a propriedade se deteriorar ao ponto em que investidores não a quisessem mais. Ela havia então feito algo que havia levado décadas de pequenas economias disciplinadas para se tornar possível. Eleanor havia constituído um fundo fiduciário. O fundo era modesto, nos termos em que fundos são julgados. Nas circunstâncias de Eleanor, décadas de trabalho remunerado de forma modesta, criando uma filha sozinha, gerenciando os custos de saúde que aumentam com a idade, havia sido uma conquista enorme. Ela havia economizado meticulosamente, acrescentando ao fundo cada mês que podia, por décadas. O fundo era administrado por um advogado que Eleanor havia escolhido com cuidado, alguém de uma empresa pequena, discreta, que havia sobrevivido às décadas de forma confiável. As instruções do fundo eram precisas. Os recursos seriam disponibilizados para Audrey Page quando e se Audrey Page adquirisse a propriedade da rua Glenwood. A intenção de Eleanor era que Audrey comprasse a casa pelo preço mais baixo possível, o que, dado o estado em que estaria após décadas de abandono municipal, Eleanor havia acertado que seria apenas alguns dólares, ou talvez até menos, e então usasse o fundo para restaurá-la. A carta dizia, você vai precisar do dinheiro. Ele estará lá. Ligue para o Sr. Alderman no escritório do advogado. O número está na última página. Ele saberá quem você... Eleanor havia continuado. A casa tem fundações boas. Eu cresci nela. As paredes são de tijolo. O telhado pode ter problemas, mas os ossos estão lá. Sua bisavó plantou peonias ao longo da parede sul. Elas ainda devem estar lá. Peonias são mais persistentes do que as pessoas pensam. Eu queria te deixar algo que durasse. Algo que ninguém pudesse tirar por causa de dívidas ou circunstâncias ou o tipo de má sorte que acontece com pessoas que não tiveram sorte suficiente. Queria te deixar um lugar que fosse seu de verdade. Você vai entender quando entrar na casa pela primeira vez. Vai sentir. Você cresceu com as histórias deste lugar mesmo sem saber que eram histórias deste lugar. E então, na última linha antes da assinatura, nunca me arrependi nem por um dia da vida que construímos juntas. Nem um só dia. Audrey ficou sentada no sótão por um longo tempo depois de terminar a carta. A poeira assentava ao seu redor. A luz pelas janelas de óculos era a luz específica de uma tarde adiantada, a qualidade da luz que tem cor nela, o ouro que fica antes do anoitecer. Em algum lugar abaixo, a casa estava quieta ao redor dela, quieta da forma das casas que ficaram silenciosas por muito tempo e que ainda não haviam sido acordadas. Ela dobrou a carta com cuidado e a colocou de volta no envelope.
Depois olhou para dentro do estojo. Sob onde a carta havia ficado, embrulhados em pano que havia sido engomado e dobrado com a precisão particular de Eleanor, havia uma série de documentos. Havia os papéis originais da propriedade da casa da rua Glenwood, os da geração da bisavó de Audrey e da geração da avó de Audrey. Havia fotografias. Fotografias da casa em décadas anteriores, a varanda intacta, o jardim em flor, crianças no quintal frontal que Audrey olhou por muito tempo antes de reconhecer nas feições a estrutura óssea que ela havia visto na face envelhecida de Eleanor. Havia a avó de Audrey. Havia Eleanor em criança. Havia o jardim ao longo da parede sul com as peonias em plena floração, rosas profundas e cheias, exatamente como Audrey havia imaginado que seriam. Havia um envelope menor marcado com o nome e o número de telefone do Sr. Alderman. Audrey ficou olhando para as fotografias por um longo tempo. Então pegou seu celular e discou o número. O Sr. Alderman, na verdade, o neto do Sr. Alderman original, que havia assumido a prática do avô e que havia mantido o fundo em custódia fielmente por décadas, atendeu após 2 toques. Ele soube quem ela era antes de ela terminar de dizer o nome. Ele disse: "Temos esperado por sua ligação, senhorita Page." Ele disse que o fundo era substancial. Que os juros de décadas haviam acrescentado consideravelmente ao principal original. Que eram recursos mais do que suficientes para uma restauração completa da propriedade. Audrey ficou sentada no sótão com o telefone no ouvido, a luz adiantada da tarde nas janelas de óculos, e a carta de Eleanor no bolso. Ela disse, ela calculou tudo isso. O Sr. Alderman disse, sua mãe foi uma mulher muito cuidadosa. Revisava os documentos todos os anos. Ligava para o escritório a cada dezembro para confirmar que tudo ainda estava em ordem. Ele fez uma pausa. Ela não queria que nada saísse errado para você. Os trabalhos de restauração levaram 6 meses. Audrey viveu no local durante os trabalhos, primeiro numa seção do segundo andar que havia sido tornada habitável antes das outras, depois em espaços cada vez mais funcionais à medida que os cômodos eram concluídos um por um. Ela havia participado de cada decisão. Havia aprendido, durante esses meses, coisas que não sabia que queria saber, como ler plantas de pedreiro, como escolher entre diferentes tipos de calafetação de janelas, como testar alvenaria, como avaliar propostas de carpintaria. Os homens da empreiteira haviam primeiro assumido que ela precisaria de explicações longas. Depois de algumas semanas, pararam de assumir isso. A restauração respeitou a estrutura original da casa. Isto foi insistência de Audrey. As paredes de tijolo foram limpas e preservadas. A lareira de tijolo foi restaurada para funcionar novamente. As molduras de carvalho foram raspadas, lixadas e envernizadas. O assoalho de carvalho original, onde estava danificado, foi compatibilizado e restaurado, não substituído. A varanda foi reconstruída por um carpinteiro que havia trabalhado com varandas antigas por 30 anos, que olhou para as fotografias que Audrey lhe mostrou das décadas anteriores e disse que conseguia reproduzir os detalhes entalhados dos esteios originais. Audrey havia ficado de pé no quintal no dia em que os esteios ficaram prontos e os havia comparado com a fotografia mais antiga, a fotografia da geração da bisavó, e haviam sido, de fato, os detalhes certos. O quintal frontal havia sido destocado e preparado para plantio. Havia um espaço ao longo da parede sul onde, quando Audrey tinha cavado com cuidado para limpar a vegetação, havia encontrado algo que ao primeiro olhar pareciam raízes mortas. Ela havia chamado uma jardineira, uma mulher de nome Margaret que havia trabalhado com plantas antigas por décadas, que havia se ajoelhado e examinado as raízes por um longo momento. Margaret havia dito, estas peonias estão vivas. Audrey havia ficado olhando para as raízes. Elas parecem mortas, eu sei. Mas não estão. Peonias dormem. Essas foram privadas de luz e nutrição por um longo tempo, mas as raízes estão intactas. Você as planta de volta adequadamente e elas voltam. Margaret havia olhado para Audrey. Qual é a variedade? Audrey havia mostrado a ela a fotografia. Margaret havia dito, depois de um momento,
Isso é uma peônia de herança. Uma velha. Você não encontra mais estas facilmente. Elas ficaram aqui todo esse tempo. Na tarde em que as raízes de peônia foram replantadas ao longo da parede sul, Audrey estava trabalhando ao lado de Margaret, aprendendo a profundidade e o ângulo corretos de plantio, quando o vizinho de número 14 atravessou a calçada. Ele era um homem de 70 e poucos anos, de aparência prática, que havia vivido no número 14 por 40 anos, de acordo com o que ele mesmo disse. Ele ficou na beira do jardim, observando por um momento. Ele disse: "Você está replantando as?" Audrey disse que estava. Ele disse: "Minha mãe lembrava das peonias desta casa. Ela cresceu neste quarteirão." Disse que o quintal desta casa tinha as melhores peonias da rua. Ele olhou para as raízes. "Achei que tivessem desaparecido há muito tempo." Audrey disse: "Elas ficaram aqui." O vizinho, o nome dele era Gerald, ficou um momento mais. Disse que havia ficado feliz em ver a casa ser restaurada. Disse que havia sido uma tristeza para o quarteirão ficar de pé assim por tanto tempo. Ele voltou para a própria casa. Audrey voltou ao plantio. Ainda havia 6 raízes para entrar na terra antes que a luz acabasse. As peonias não iriam florescer até a primavera. Eleanor havia dito que não precisavam de muito. Apenas boa terra e alguém que as amasse. Audrey tinha as duas coisas. A primeira peônia abriu numa manhã de sábado em fins de maio. Audrey havia acompanhado o botão se desenvolver por 10 dias, verificando-o a cada manhã como parte do novo ritual da casa, a ordem particular que ela havia estabelecido sem planejá-la. Café, a varanda da frente, o jardim da parede sul. Depois, o que o dia precisasse. Naquela manhã de sábado em fins de maio, num dia que era tudo que aquela estação pode oferecer, quente sem ser quente demais, o ar carregando a plenitude da primavera no auge, o bairro entrando no ritmo de sábado. Audrey estava na varanda quando as pétalas externas da primeira flor começaram a se abrir. A flor era o rosa profundo da variedade que ela havia escolhido com pesquisa e cuidado consideráveis. Uma peônia de herança, uma variedade antiga que estava em cultivo há mais de um século, conhecida pelo perfume e pela tendência de produzir flores de plenitude e generosidade particulares. Ela havia lido sobre ela, sobre como melhorava com os anos, tornando-se mais produtiva à medida que as raízes se firmavam mais fundo, sobre como os jardineiros a descreviam como uma peônia que recompensava a paciência. Quando leu isso, havia pensado que era exatamente o que Eleanor teria escolhido. Audrey pousou o café. Desceu os degraus da varanda e atravessou o jardim frontal até a parede sul, pelo caminho de pedra que ela mesma havia refeito em outubro, quando as pedras originais estavam irregulares demais para caminhar com segurança. Agachou-se ao lado da flor aberta e a observou de perto. As camadas de pétalas organizadas com a generosidade particular de uma variedade antiga que há mais de um século vem produzindo exatamente essa forma. O perfume já presente no ar parado da manhã. A cor que ela havia lido nas descrições do catálogo e que era ainda melhor ao vivo, como geralmente acontece com as coisas que importam. Ela havia crescido com esse perfume sem sabê-lo, nas fotografias que Eleanor havia guardado da casa da rua Glenwood. Ela conhecia esse cheiro. Era mais antigo do que sua memória dele. Audrey pensou em Eleanor aos 31 anos. Havia calculado isso, a idade da mãe quando escreveu a carta, e ficado com o número ao longo de várias manhãs, virando de um lado para outro. 31 anos. A mesma idade em que Audrey havia se mudado para a rua Whitmore para ficar com a mãe. A mesma idade em que a própria história de Audrey havia tomado a forma que manteria pelas 3 décadas seguintes. Eleanor havia tido 31 anos, uma mãe nova com uma filha recém-trazida para casa, sentando-se para escrever uma carta e preparar um plano que levaria a 62 anos para chegar à pessoa para quem foi feito. 31 anos, e já pensando no que a filha precisaria aos 62. Já fazendo as contas. Já construindo a fundação. Audrey pensou nos 31 anos da rua Whitmore. O café feito antes de Eleanor acordar a cada manhã. Os remédios organizados na bandeja semanal.
As listas de compras, as consultas, o ritmo particular de duas pessoas dividindo um espaço com a facilidade de uma longa prática. O ritmo que ela havia habitado tão completamente que às vezes esquecia que havia algo fora dele. Pensou em Frank e seus olhos tristes. A tristeza genuína de um homem decente que precisava de algo que ela não podia dar, que havia sido honesto sobre isso em vez de cruel. Pensou nos anos depois de Frank, nos anos de não ruminar sobre o que não tinha por que ruminar não era útil, e ela sempre havia sido uma pessoa prática. Pensou no leilão, na sala cheia de investidores que não haviam dado lances, no homem de jaqueta cinza. $10. O batimento do martelo. Pensou na última linha de Eleanor, nunca me arrependi nem por um dia da vida que construímos juntas. Nem um só dia. A peônia estava totalmente aberta agora. A luz da manhã movia-se pelo jardim da forma como se movia naquele lugar específico. A parede sul capturando-a cedo, as árvores velhas filtrando-a da forma das árvores que ficam de pé por décadas e aprendem a segurar a luz. Audrey pôs a mão gentilmente na flor. Apenas as pontas dos dedos, mal tocando. Da forma que você toca algo que quer reconhecer sem perturbar. Ela disse em voz baixa, para ninguém, e para a pessoa com quem havia falado de alguma forma por 62 anos, eu sei, mamãe. Eu encontrei. Encontrei tudo. Amanhã estava muito quieta ao redor dela. O bairro ainda não havia chegado por completo ao seu sábado. Um pássaro em algum lugar nas árvores velhas na divisa da propriedade fazia seu som matinal, o pássaro particular que ela havia aprendido a reconhecer ao longo dos meses de viver aqui, que aparecia no jardim no mesmo horário a cada manhã, tão confiável quanto qualquer coisa que ela jamais havia conhecido. Ela se levantou. Voltou para a varanda. Pegou o café. Sentou-se na cadeira que havia colocado ali especificamente para manhãs como esta, não uma cadeira bonita, uma prática, o tipo que permite sentar por muito tempo sem desconforto. O tipo de cadeira de que Eleanor aprovaria. Ela tinha 62 anos e estava na casa onde havia chegado como bebê, no bairro onde havia aprendido a andar e a ler e a existir no mundo. As peonias que a bisavó havia plantado estavam florescendo ao longo da parede sul. A mesma variedade, o mesmo solo, a mesma luz do sul que havia alimentado essas raízes por mais tempo do que qualquer pessoa atualmente morando nesta rua poderia se lembrar. Dentro, sobre a lareira, estava a urna com as cinzas de Eleanor, em frente à lareira que Eleanor sempre havia desejado. Sobre a mesa junto à janela da frente estava o estojo de costura de carvalho que havia esperado 62 anos por ela. Na mesma luz que Eleanor sempre havia mantido outro, porque a mãe havia sabido exatamente onde Audrey o colocaria. A casa era dela. Sempre havia sido dela. Não da forma das coisas que você reivindica. Da forma das coisas que sempre foram suas, e para as quais você simplesmente precisava do momento certo para entender. Eleanor havia se certificado disso antes que Audrey fosse velha o suficiente para entender o que certeza significava. Havia registrado a escritura, estruturado o fundo fiduciário, deixado os impostos acumularem, e esperado. Esperado com a paciência de alguém que tem fé na pessoa para quem preparou algo. A casa havia esperado ali todo esse tempo. Esperado com a paciência das fundações e do bom solo, e dos sistemas de raízes profundas das velhas peonias, e da fé particular de uma mãe que confiava completamente na filha. Esperando por esta manhã, esta varanda, este café, esta flor Audrey nunca havia ficado sem. Ela simplesmente ainda não sabia o que tinha. A flor abriu-se mais na luz da manhã. O perfume chegou à varanda. Ela ficou com o café e a quietude da manhã de sábado e a paz particular de alguém que foi encontrado. Não por ninguém mais, mas pela verdade plena de onde ela sempre havia estado. Se a história de Audrey te tocou, clica no joinha para que esta história de amor de mãe possa chegar a mais pessoas que precisam dela hoje. E antes de você ir, quero te pedir uma coisa. Pense em Eleanor. A carta escrita antes mesmo de Audrey saber ler. A casa preservada por 62 anos. O plano que confiou completamente na filha.
Se você tivesse que descrever esse tipo de amor em apenas uma única palavra, qual seria a sua? Deixa nos comentários. Eu leio todos. Um abraço caloroso para cada um de vocês. Até a próxima história.